O Vandick, ainda no cenário internacional, queria repercutir um pouco dos dados da China. A gente trouxe aqui dados importantes, bons, né? Produção industrial, vendas no varejo, que cresceram acima do esperado no primeiro bimestre. A gente sabe de todas as questões desafiantes que estão sendo enfrentadas pela China, as demandas cada vez maiores por estímulos, justamente para conseguir chegar na meta de crescimento de 5%. Mesmo sem o estímulo robusto, forte e pesado do governo, a China conseguiu crescer nesses pontos específicos. Talvez a gente veja, nem que não seja os 5%, mas a gente pode ver um crescimento chinês, a gente pode ver uma volta de força da economia chinesa sustentada por esses dados importantes que vieram ao longo aí das últimas horas? Felipe, os dados da China são positivos, mas eles não são bons. Por que eles não são bons? Porque a China, para poder crescer, ela precisa exportar. Ela não tem exportado. A cada ano, desde 2015, a exportação, o total quantitativo e o quantum de dólar exportado na China, né, tem caído e caído muito. Então a China se transformou num país de construção civil. É isso que a China é. 30% ou mais do PIB da China vem do setor imobiliário e de construção civil, que é muito elevado, é muito mais alto, é mais do que o dobro de outras nações. Então, mesmo tendo um aumento, né, na produção industrial, essa produção industrial ela está sendo levada para a tentativa de exportação da deflação chinesa para o resto do mundo. Vide o mercado de carros elétricos no mundo, né, que está gerando uma reação muito séria de governos da União Europeia, inclusive aqui no Brasil, e também da questão do aço. Se a gente olhar a quantidade de aço chinês, né, a superprodução de aço chinês que ocorreu e vem ocorrendo, a gente não pode parar de produzir. A China tem um modelo de custos médios que ela tem que baixar e produzir em alta quantidade para manter esse baixo custo de produção. Ela não pode parar. Então, o que está acontecendo? Existe um pico de aumento de produção e essa produção está buscando caminhos para fora da China, porque dentro da China a deflação perdura e a gente tem uma queda precipícia no valor dos imóveis. A maior parte das hipotecas são em valores superiores ao valor de mercado dessas hipotecas. Muita gente querendo não pagar as hipotecas, mas num país que é um país totalitário, se você deixar de pagar a sua hipoteca, mesmo que a sua hipoteca não faça mais sentido, você corre risco de ser preso ou pior. Então a situação da China, ela tem números que são melhores, mas não são bons. A questão da China é uma questão estrutural. Não é apenas aumentando a produção industrial que a China vai sair do buraco. Porque o que ela está fazendo com a produção industrial é nada mais do que, né, realizar o que a gente já esperava. Né? Tem uma grande capacidade instalada, essa grande capacidade instalada não pode parar. Se ela parar, nós temos alto desemprego, a gente tem um problema político na China. Portanto, a gente está vendo um processo da China tentar exportar essa deflação para o resto do mundo. Então eu vejo os números com muita cautela, porque eu ainda não vi nenhuma solução para o problema crítico da China, que é interno, não externo. Era exatamente esse ponto que eu ia falar agora, Vandick. Eu queria entender. E existe, de fato, um descompasso entre essa produção industrial e esse consumo interno? Não existe? Não existe consumo interno. Não então, existe isso é interno. produzido para ser exportado. Esse foi o modelo industrial da China. A China, por 40 anos, depreciou o valor dos salários, dos rendimentos das pessoas. Isso acontece em uma ditadura. Dessa maneira, ela conseguiu abraçar uma economia parecida com a economia de mercado, exceto com a oportunidade de salários se valorizarem. Entretanto, os salários se valorizaram sim, mas muito menos do que eles se valorizariam se existisse uma livre oferta de mercado. Lembre-se o seguinte, os chineses não são livres para irem e virem. Então, quando você tem um desenvolvimento numa região, as empresas têm que usar aquele, né, capital humano que está lá. Então, se você tivesse uma grande mobilidade de ir e vir dentro da China, talvez você tivesse uma super oferta e
os valores caíssem ainda mais. Mas eles foram mantidos de uma maneira mais baixa do que o mercado ditaria por muito tempo. E a gente construiu na China, né, uma ausência de alternativas de investimento. Não existe, por exemplo, né, um sistema de análogo à nossa previdência social. O chinês tem que investir sozinho e do próprio bolso, com aquilo que resta. E a maneira de entender, dada a cultura chinesa, a previdência social é você ter um neto, uma neta, um filho, uma filha. Essa maneira que as pessoas acabam morando em casas e em residências com várias gerações presentes, né? E um responsável por tomar conta do outro. O investimento na China é feito no mercado imobiliário. Tanto é que 70% do valor líquido, né, dos ativos das famílias está nas residências que eles moram. E com a queda precipícia desse valor desses imóveis, o chinês tem um processo de sentir-se mais pobre e ele não vai às compras. Esse processo de sentir-se mais pobre, né, que a gente chama um efeito riqueza às avessas, faz com que o sujeito espere para o próximo mês para comprar, porque esse mês era mais barato que o anterior. Então, provavelmente, o próximo vai ser. Isso acelera ainda mais o processo de deflação. E o que está acontecendo? Ninguém está saindo às compras. O que está sendo produzido na China é dado essa grande capacidade instalada, essa grande capacidade produtiva, que, se parar, nós temos problemas muito sérios. Então, a válvula de escape é uma tentativa de levar isso para fora de alguma maneira. Vide, né, essa crise que a gente está vendo, esse cabo de guerra, União Europeia, Estados Unidos, Tesla e inclusive aqui no Brasil com carros elétricos e o aço chinês. Era no aço que eu queria tocar no assunto agora, viu, Vandick? Porque a gente está vendo uma importação gigantesca do aço chinês, preços quase que sem competição. O setor siderúrgico aqui no Brasil com muita cautela, muito apreensivo com toda essa situação, pedindo inclusive a imposição de algumas tarifas comerciais. Como é que você vê essa situação? Porque o minério sai do Brasil, pega um navio, vai até a China, é transformado, põe no navio, volta e chega mais barato do que a transformação aqui no Brasil. Como que você vê toda essa dinâmica? E, teoricamente, seria bom preços competitivos, mas a China está subsidiando esse aço para chegar aqui tão barato? Felipe, tem alguma coisa errada aí, né? É essa questão, tem alguma né? coisa errada aí, né? Então vamos lá. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? A China está fazendo um processo de dumping dessa produção industrial. Os fornos que produzem aço, eles não podem ser paralisados, senão você tem um forno que se transforma num grande pedaço de aço. Então eles estão produzindo, como a China é um país de 1,4 bilhão de pessoas e teve uma demanda crescente por moradia, carros, todo tipo de ativo físico que requer o uso do aço, eles têm essas empresas siderúrgicas gigantescas que não podem parar de produzir. O que acontece quando o aço está produzido? É melhor eu vender perder um pouquinho do que perder tudo que eu fiz. Então está havendo um processo de dumping no mundo. Pelo outro lado, não é que a gente olhe para as siderúrgicas brasileiras e fala, coitadinhos, estão sendo vítimas dos chineses. Eles também, né, com essa relação, vamos dizer assim, muito íntima com os governos e a possibilidade de pedir pinico para aumentar a tarifa, né, eles não investiram, não se remodelaram, não se renovaram, não inovaram. Não se transformaram em altamente competitivos, mesmo tendo acesso às maiores jazidas de minério de ferro do mundo, para poder se transformar em grandes exportadores. Porque sempre miraram uma estrutura interna de consumo desse aço, protegida do exterior, da concorrência internacional pelo governo. Então essa relação é uma relação pecaminosa, tem que acabar. Então é o seguinte, exatamente os chineses estão fazendo um processo de... Então, isso é um ponto exato. Mas, pelo outro lado, as siderúrgicas brasileiras falharam em se tornar competitivas. E já está na hora
né? E já passou da hora, na realidade, de se tornarem competitivos. Mas sempre foi mais fácil pedir pinico para o governo. Então a gente tem um cabo de guerra aí. Existe algo para ser feito, sim, porque a China não pode fazer essa exportação da sua deflação para o mundo. Pelo outro lado, é necessário que as empresas brasileiras sintam esse fogo, né, nos seus traseiros para que elas corram e se modernizem, se transformem em siderúrgicas de primeiro mundo. Mas não é só o Brasil que está pedindo, né? Ou só empresários brasileiros que estão pedindo algum tipo de imposição comercial contra a China, né? A gente vê Estados Unidos, Europa, uma série de países pedindo. Então, talvez não é só o fogo que tem que estar no Brasil, não, né? No forno aqui tem que estar na bunda dos outros também, né? Mirado lá, apertado. Porque a siderurgia é uma indústria suja. Os Estados Unidos, a Europa, limpinhos, né? O pessoal diz, como é que é? O pessoal diz que é limpinho, isentão. Resolveram exportar, deixar a China se transformar na maior siderúrgica do mundo. Porque isso não era palatável, né, à política ESG de turno, né, a política verde de turno. E ao fazer isso, né, exportar essa siderurgia, aceitar a terceirização da siderurgia para a China, para a Índia, né, agora custa caro brincar de siderúrgico, né? Uma vez que existem ainda siderúrgicas dentro dos Estados Unidos e da União Europeia e essas empresas falharam em se transformar em mais competitivas, sempre olhando, né, o domínio do mercado interno. Poucos dos Estados Unidos, um país gigante, a União Europeia uma região econômica gigante, o Brasil um país muito grande, todos nós olhando internamente, quando a China entendeu que ela seria a exportadora de aço do mundo. Quer dizer, houve falha de planejamento e de política externa com relação a esse tipo de ameaça.